Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus? Ainda de olhos fechados, eu estava ouvindo a Carla aqui falando a respeito dos nossos pastores, amém? Estão num período de refrigério, de recarregar as energias, né? Quinta-feira estarão aqui em nome de Jesus, vamos ter uma aula demonstrativa poderosa e eu queria convidar você a orarmos por eles, amém, irmãos? Amém? Você está comigo? Vamos orar pela vida deles, por esse momento, por esse tempo, para que eles voltem bem, guardados pelo Senhor. Eu queria que você, homem, orasse comigo pelo pastor, amém? E as nossas irmãs orassem por Leila e as crianças, amém? Nós podemos fazer isso? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do teu filho, Pai, nós somos gratos pela vida do nosso pastor. Nós exaltamos, Pai, a você, porque é você que o chamou, você que o trouxe para a verdadeira luz. Nós somos gratos, Pai, pelo seu pastoreio, nós somos gratos pelas suas orientações, pelas suas admoestações, pelas suas exortações, pelo amor que exala da sua vida, Pai, pela qualidade com que ele tem se entregado nesse trabalho, Pai. Obrigado, Pai, e queremos crer que neste ano de 2023, o Senhor vai o capacitá-lo ainda mais para o trabalho ministerial que o Senhor o tem chamado, Pai. Em nome de Jesus, nenhum recurso faltando, nada limitado, nada quebrado, mas tudo funcionando para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Louvor, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Amém. Nós teremos, como eu já disse, na quinta-feira, uma aula demonstrativa, a primeira, né, deste ano de 2023, a primeira de algumas, né? Nós já viramos o ano e agora não temos mais 365 dias para escrever a história da nossa vida, não. Temos só 357, tá certo? Porque 8 já foi, hoje é 8. Então temos aí mais 357 dias para escrevermos a nossa história dentro desse ano. Amém? Você está animado? Eu quero ver se você está animado mesmo, porque eu vou falar da palavra e eu quero ver a sua vibração com a palavra de Deus. Amém? Diga assim: eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou rei. Eu sou sacerdote. Eu sou justiça de Deus. Eu estou sempre por cima, nunca por baixo. Eu sou santificado. Eu sou um adorador, eu sou um semeador. Diga: eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Glória a Deus. No Rema nós temos uma matéria maravilhosa, além das tantas outras que nós temos 24, não é isso? 24 matérias, isso compreende 2 anos de estudos ininterruptos, né? Nós temos aí irmãos que vão para, já estão no 2º ano, né? Alexandre está ali e muitos outros aí. E vamos receber, nesse ano de 2023, os novos alunos que nós não conhecemos. Mas nós já estamos gerando-os. Amém? Já estamos gerando esses alunos em oração, orando para que eles vençam qualquer tipo de limitação que venha apresentar diante deles. Nós sabemos que uma delas é a financeira, não é? Algumas pessoas têm a vontade de fazer o rema, chegam até a dizer que gostariam de fazer o rema, e às vezes um pensamento limita-os financeiramente. É aí que você pode entrar com a sua oração, com a sua generosidade, amém? Com a sua sabedoria, tendo essa sensibilidade para pessoas que estão ouvindo essa palavra, ouvindo os anúncios do Rema, e estão querendo, mas começam a ficar limitados. Amém? Então você é da fé, você é da palavra da fé, você vai falar fé, amém? E vai ter também as suas ações. Amém? Eu apontei lá para o Léo, porque o Léo gosta de dizer isso, e eu gosto também, e eu gosto de ouvir isso, ações correspondentes à sua fé. Nós não só anunciamos o Rema, nós também financiamos, patrocinamos, limpamos, fazemos o que for possível para ver um aluno sentado aqui em sala de aula. Amém? E como eu disse, no Rema tem uma matéria chamada Atos. Quantos aqui já leram de fato, não se acanhem, tá? O livro de Atos dos Apóstolos? Faz um sinal aí.
Bastante gente. Amém? Mas eu ainda percebo que há pessoas que não leram o livro de Atos dos Apóstolos. É o quinto livro no Novo Testamento, né? Nós temos primeiro Mateus, depois o quê? Marcos, Lucas, João, e aí vem o livro de Atos. Quem o escreveu foi o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Amém? Que leva o seu nome. Foi o médico amado Lucas quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Quando você lê esse livro, quando você começa a ler, a fazer uma leitura desse livro, você vai encontrar coisas tão poderosas, Ingrid. No primeiro capítulo há algo muito poderoso. Eu nunca vi mesmo, alguém subir ao espaço sem foguete, sem traje lunar. Amém? E você encontra logo no primeiro capítulo. Verdade ou não é, irmãos? Estamos falando da ascensão de quem? Jesus. Jesus subiu, Marcos. Sem nenhum problema com a gravidade, sem nenhum foguete, sem nenhuma cápsula. Não é? Eu não sei se Elon Musk sabe disso, mas Jesus, ele subiu e não voltou mais. Ok? Mas logo imediatamente outra coisa sobrenatural aconteceu. O que foi? 2 anjos apareceram e falaram o quê? Varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir vai voltar. Amém? Isso só no primeiro capítulo. Então, se você ler o primeiro capítulo, você já foi abençoado e impactado com isso que é sobrenatural. Adeus, amém. Um capítulo apenas? Sim. Se formos para o capítulo 2, o que encontramos lá? A descida de quem? Do Espírito Santo. Estavam todos assentados no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, tempestuoso, e fez o quê? Encheu toda a casa. Cerca de 120 pessoas estavam aguardando, como Jesus havia instruído. Entre essas pessoas estavam Maria, mãe de Jesus, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas como de quê? Como de quê? Fogo, que pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos. Olha só, 2 capítulos e como você já foi abençoado. Se formos para o capítulo 3, o que vamos encontrar? Você está no culto, hein? Me ajude. A cura de quem? A cura de um homem aleijado. Amém? Um homem que não podia se movimentar. E de repente, no capítulo 3, Pedro e João estavam indo à oração, sendo às 3 horas da tarde. E o que aconteceu é que aquele homem faz um pedido. Qual era o pedido? Eu pergunto assim para me ajudar, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Qual era o pedido? Me dê uma esmola. Ontem eu fui no Banco do Brasil, eu e Isabela, e tinha uma senhora sentada na escadinha de acesso lá, ao caixa eletrônico, com a criancinha no colo. E passamos por ela. Eu havia dado a Isabela 5,50. Algo nosso lá, sabe? E eu vi quando eu estava saindo, Isabela pegou os 50 centavinhos dela e deu para aquela senhora. Eu falei, opa. Eu fui lá, saquei o dinheiro, também dei. E eu vi que algumas outras pessoas também fizeram por uma livre, espontânea vontade, por um dever de consciência. Amém? Não por uma obrigação. E eu vi como essa palavra, ela funciona na vida das pessoas. Eu não obriguei Isabela a fazer isso. Você não obriga seu filho a fazer isso. Mas saiba de uma coisa, a palavra está penetrando neles. Amém?
Nós vamos ver essa turma, eu sempre digo isso e volto a dizer, fazendo proezas no nome de Jesus. Amém? E o que aconteceu foi que aquele homem esticou sua mão, pediu esmola, Marcos. E Pedro disse o que no capítulo 3? Eu não tenho prata, diga comigo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, eu te dou. E o que ele tinha? A palavra. Ele tinha a palavra. E além da palavra, algo que você gosta muito de falar, ele tinha a autoridade no nome de Jesus. Palavra, digo palavra. Diga mais forte, palavra. E autoridade no nome de Jesus. Você tem isso? Tem. Você tem isso? Tem. E o que Pedro fez? Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro pegou ele pela mão e o levantou. Eu gosto desse detalhe, Cris, porque as criançadas lá, eles perguntam, sabe? Eu estava lá um pouco dia ensinando que Jesus colocou a orelha de volta no Malcolm, aí um aluno lá do DI, dei uma benção, né? E perguntou, foi à direita ou foi à esquerda? Tu lembra disso? Ainda bem que nós tínhamos a resposta. É a direita ou a esquerda, tio? Mas o que tem a ver se é a direita ou a esquerda? Curou, mas a Bíblia diz. Amém? Então, eles fizeram esse milagre poderoso no capítulo 3. Se nós formos para o capítulo 4, vocês vão ver eles pedindo intrepidez para falar no nome de Jesus. E é aí que eu quero levar você dentro da palavra a partir desse momento, porque eu quero que você pense nessa noite comigo o seguinte. Vamos pensar, gente. Se nós fôssemos na igreja primitiva, tá certo? Vamos fazer uma viagem no tempo e imaginarmos que nós somos da igreja primitiva. Tá certo? Você me ajuda nisso? Você me ajuda? Ok, somos da igreja primitiva. Estaríamos aqui nesse templo? Diga não. Não, porque não tinha templo. Tinha o pórtico de Salomão, tinha as casas onde eles se reuniam, não tinha toda essa mobília, toda essa parafernália, não tinha o departamento de mídia. Então o que eles tinham, basicamente, e que eles priorizavam até o talo, era a palavra. Mas eles tinham essa Bíblia nossa? Sim ou não? Não. Qual era a Bíblia? Apenas o Antigo Testamento. E além disso, eles haviam tido contato com a palavra viva. Quem era a palavra viva? Jesus. Amém? Além disso, além da palavra, eles tinham alguém para auxiliá-los o tempo todo. Alguém que Jesus havia prometido que viria, que os faria lembrar de tudo que Jesus havia dito. Quem era? Pode falar com força, gente. O Espírito Santo. Então veja, eles tinham a palavra, tinha o Espírito Santo e tinha a autoridade do nome de Jesus. Então, se nós estivéssemos na igreja primitiva, isso era o mais valoroso para nós. Diga a palavra, o Espírito Santo e a autoridade no nome de Jesus. E o que eles faziam com isso? Abra a sua Bíblia em Atos, por favor. Capítulo 4. E o versículo de número 31. Olha o que diz. Olha como é importante isso. Eles terem a palavra. Posso ler? Léo colocou aqui carinhosamente. Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aqui eu quero a sua atenção. Anunciavam, preste atenção como era o modo deles anunciarem. Anunciavam corajosamente o quê? A palavra de Deus.
Talvez alguma outra versão que está aí entre vocês esteja dizendo, anunciavam com intrepidez ou com ousadia a palavra. Você sabe o que é fazer isso na prática? Como diz aí, na vera, anunciar a palavra corajosamente, intrepidamente, com ousadia. Você sabe o que é isso? É você não ter nenhum receio, Paulo, nenhuma dúvida, é estar plenamente convicto. Amém? É você estar seguro daquilo que você está falando. É você anunciar a salvação, a cura, a libertação, a prosperidade, a proteção, a preservação, de uma forma diferente dos discursos por aí. Amém? É de uma forma diferente, tem um sabor diferente, tem um fogo que é o combustível para você falar dessa forma. E você sabe que fogo atrai, você sabe que unção atrai. Talvez você não perceba, mas quando você está falando palavra de Deus, palavras simples, palavras seguras, essas palavras estão dinamitando, estão destruindo pensamentos, fortalezas, sofismas, só porque você está falando a palavra com ousadia. Amém? Quero te levar ainda para um versículo interessante. Isaías capítulo 65, versículo 24. Abra, por favor. Olha o porquê que eles falavam com essa ousadia. Uma promessa do profeta messiânico, do profeta Isaías, há 750 anos antes de Cristo nascer, ele disse as seguintes palavras. Vamos ler junto, gente? Vamos lá? 1, 2 e... Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Agora você entende por que Pedro estava na casa de Cornélio, a palavra ele ainda estava falando e o Espírito Santo já estava batizando aquelas pessoas que estavam lá naquele dia, por causa da promessa. Bota de novo, Léo. Vamos ler junto, gente. Vamos lá. 1, 2 e... Antes... Está vendo como é que é importante você falar a palavra de Deus? Você valorizar a palavra de Deus? Deixa eu te levar para um outro versículo. Vem comigo para João, capítulo 14, versículo 12. Vocês escutam muito esse versículo aqui. Olha o que diz. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim, você crê? Fará também as obras que eu faço. Primeiro precisa fazer as obras que ele faz. Quais são as obras que ele fazia? Atos 10, 38 diz que ele andou por toda parte. Fazendo o quê? Fazendo bem. E o que era esse bem? Curando a todos oprimidos pelo diabo. Então quem crê em mim também fará tudo isso. E ele diz mais no versículo, fará também as obras que eu faço. Não, está na sua Bíblia assim? E outras, o quê? Maiores fará. Porque eu vou para o meu Pai. Eles amavam a palavra, Beatriz. Eles amavam a palavra. E eu vou te mostrar mais uma vez. Atos 2,14. Por favor, vamos para lá. Atos 2,14. Olha o que diz. Você achou? Atos 2,14. O que está escrito? Então Pedro levantou-se com os 11. E em alta voz, eu gosto dessa versão NVI, porque ela diz que Pedro falou numa voz alta. Ok? Como eu disse, não tinha mídia, certo? Então precisava de estar com ousadia
e falar para todas aquelas pessoas. Era o dia de Pentecostes. Havia representante de todas as nações naquele lugar. E Pedro, corajosamente, ele levantou-se com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Eu não vou nem continuar. Eu só quero que você guarde o seguinte: ele falou a palavra de Deus. Ele não inventou nada. Ele não floreou nada. Ele estava vazio de si. Ele estava falando a palavra. Quando você diz a palavra, coisas poderosas acontecem. Nesse culto de hoje eu estou falando para você a palavra. Você está concordando comigo. E esse culto não vai terminar do jeito que começou. Não vai não. Amém? Porque o Espírito Santo é Ele quem confirma a palavra. É Ele quem aplica a palavra no coração. Ele veio para isso. Testemunhar de Cristo, anunciar Cristo e anunciar as coisas que hão de vir. Muita coisa no Brasil que está acontecendo é surpresa para o Espírito Santo? Não. Ele sabe tudo. Diga, Ele sabe tudo. Amém? Deixa eu te levar para um outro versículo. Eu estou vendo que você está animado para abrir a sua Bíblia. Abre em Atos, você já está em Atos 2, 41. Atos 2, 41. Olha o que eles faziam com a palavra. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra, foram batizados. E naquele mesmo dia, juntaram-se a ele, cerca de quantos, irmãos? 3.000 pessoas. Você se impressiona com esse número, eu também, muitas vezes me impressionei. Mas nos dias de hoje, esse número não é um número tão assim, vou usar essa palavra tão expectativo demais. Eu sei que há uma alegria por uma vida que se arrepende. Amém? Eu sei disso. Mas hoje, diariamente, há muito mais de 3.000 pessoas se convertendo. Eu estou falando desse ponto de vista. Amém? Me entenda bem, por favor. Mas eu quero que você entenda que eles aplicaram a palavra, e a palavra funcionou, a palavra atingiu, e as pessoas que ouviram a palavra, perguntaram, então o que é que nós vamos fazer? Pedro falou, arrependam-se. E naquele dia, então, ajuntaram-se quase 3.000 almas. Caberia aqui nesse lugar? Hã? Não. Como é que ia ter que fazer, Marcos? Se a gente estivesse ali fora pregando para uma multidão de 5.000 pessoas, e de repente alguém quisesse entrar por aqui, olha, quem quer receber Jesus, e entre por esse templo aqui, não tínhamos lugar, teríamos que fazer isso de uma forma alternada, entra 500, volta, entra mais 500, e por aí afora. Mas naquele dia, quase 3.000 almas se converteram por causa da palavra. Amém? A palavra ungida. É claro que havia o caráter dos apóstolos, a firmeza deles. Eles davam bom testemunho. E no somatório das coisas, as pessoas creram. Eita, nós queremos isso aí. Porque a palavra, diga a palavra, foi anunciada. Vamos mais? Oh, aleluia, você está sendo abençoado. Vamos para Atos, capítulo 3. Versículo 11 e 12, eu já falei, eu quero só ler para você. Atos 3, 11 e 12 diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão, que era o lugar onde eles se reuniam. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vocês estão admirados a respeito disso? Porque estáis olhando para nós como se estivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou santidade? Era algo do Senhor sobre a vida dos apóstolos. Amém?
Agora veja, era tão importante, Ingrid, o fato deles anunciarem a palavra, que um belo dia na igreja primitiva começou a acontecer um problema. As viúvas dos judeus helenistas com as viúvas dos judeus da gema, o judeu mesmo. Eu não sei se você sabe, mas entre a membresia da igreja primitiva havia judeus, havia os judeus helenistas eram os judeus que falavam o grego. E havia os prosélitos, aquelas pessoas que se convertiam ao cristianismo, largavam o judaísmo. Então tinha essa mistura de pessoas. E um belo dia isso tornou-se um problema na igreja primitiva. É por isso que eu gosto do livro de Atos, porque ele não é um livro que mostra só o belo, mostra os problemas, as dificuldades, há uma transferência, as dissensões. Houve até um dia que houve uma morte na igreja. Então o livro de Atos é um livro transparente, completo. E o que aconteceu é que alguém começou a reclamar que as suas viúvas estavam sendo menos assistidas. E o que eles fizeram? Deixa eu te levar para lá e mostrar para você. Atos 6:2. Diz assim: então, os 12 reuniram-se todos os discípulos e fizeram uma proposta. Qual foi a proposta? A proposta era não negligenciar, não abandonar, não sair fora da visão, amém? Que eles haviam recebido, mas eles iam fazer o quê? A fim de servir as mesas. Eles falaram, peraí, não. Está vendo esse problema aí? Nós não vamos deixar de anunciar a palavra. Nós não vamos sair da visão. Vamos eleger homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, homens que cuidem disso para nós. E aí, se você continuar a leitura, você vai ver que foi instalado na igreja primitiva, na igreja bebê, na sua primeira infância, o diaconato. Amém? O diaconato apareceu e surgiu ali diante daquelas dificuldades. E também da decisão dos apóstolos de não largarem de anunciar a palavra. Amém? É importante o diaconato na igreja, sim ou não? Sim ou não, gente? Glória a Deus pela vida de Carla, pela vida do corpo de diáconos e diaconisas que servem aqui. Amém? Eles pegaram junto. Eles falaram, vamos pegar nisso, vamos cuidar disso. E um deles, aliás, 2 deles se destacaram demais. Você lembra disso? Qual era um deles? Um desses? Isso, Estevão, qual era o outro? Filipe. Estevão e Filipe começaram servindo as mesas, com tanta excelência. E você sabe que Deus promove a fidelidade? É ou não é, gente? A fidelidade que você está exercendo, o seu trabalho, aonde você está inserido, seja no departamento infantil, seja na mídia, seja no diaconato, seja aonde for, Deus está olhando a sua fidelidade. Amém? E Deus olhava Estevão, Deus olhava Filipe. Eu não estou dizendo com isso que os outros não eram fiéis, não. Mas eles se entregaram de uma tal forma que eles foram crescendo e avançando no chamado deles. Filipe tornou-se o quê? Um evangelista. Na casa desse Filipe, o livro de Atos diz que haviam 4 o quê? Filhas que profetizavam. Você está entendendo como era a vida desses irmãos? E que nós estamos aqui simulando como se nós estivéssemos lá. Eles priorizavam a palavra. Confiavam na autoridade do nome de Jesus e confiavam inteiramente no Espírito Santo. Deixa eu te mostrar mais coisa. Eu estou vendo que você está animado, me olhando aqui. Atos 6:4. Olha o que diz.
mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós não largamos a palavra. O ano virou, é 2023, nós não largamos a palavra. O ensino precisa melhorar, precisa vir mais calibrado, precisa vir mais cheio de Deus, precisa, mas há uma graça para isso. Há uma graça para os ministros. Há uma graça para você, meu irmão, que de repente não está num púlpito de uma igreja, mas você está num local de trabalho, sendo representante legítimo de Deus naquele lugar. Na vizinhança, na universidade, na escola. Ministros não são somente os que estão em evidência no púlpito, estes são, mas não são somente esses. Ministro é quem ministra a palavra. Você é ministro da reconciliação. Trazer homens e mulheres a Deus. O ministério da reconciliação. Diga, eu faço parte. Diga, eu faço parte do ministério da reconciliação. Sabe o que é isso? Você ajuda Deus a salvar o mundo. Você é um ajudador de Deus para salvar o mundo. Porque essa é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2,4 diz que esta é a vontade de Deus, quer que todos venham ao conhecimento da salvação. Deus conta com você para esse ministério poderoso. Amém? Vamos mais. Olha o que diz ainda no livro de Atos, capítulo 8, versículo 25. Como eles eram apaixonados pela palavra. Meu Deus. Como eles eram apaixonados pela palavra. Capítulo 8, versículo 25. Diz assim: e havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o quê? Pregando o Evangelho. Em muitos povoados samaritanos. Um lugar talvez improvável. Um lugar de pessoas que não gostavam dos judeus. Mas a palavra entrou, Kelly. Aquela conversa de Jesus com a samaritana trouxe resultados. Filipe foi lá e fez grandes coisas. O Evangelho vai abrindo caminhos, portas, trazendo progresso. Essa região que você está, que eu estou, eu me lembro como ela começou. Tudo isso aqui que você vê hoje, eu me lembro não porque eu seja daquela época, tá? Tá certo? Espera aí. Alto lá, hein? Eu vi aí um... Mas veja, tudo isso aqui que você está eram fazendas. Fazenda de gados. Eu estou vendo gente balançando, estou achando que tem gente comigo aí, viu? Tem gente lembrando aí, viu? Eram fazendas e mais fazendas. Perceba que o bairro Alvorada, os lotes são enormes. Fazendas de gado de cortes. De um senhor que foi muito influente aqui em Resende, chamado Chico Fortes. Busca a história de Resende e você vai ver isso. A rua que eu morei, que vocês moraram um tempo, aquilo era tudo um lamaçal. Morada da montanha. Quantas e quantas vezes descíamos do ônibus da fábrica e não tínhamos o asfalto. Hoje o que vemos? Esses dias eu estava olhando o drone de um rapazinho que fez um drone sobre essa região nossa. Que lugar belo! Que lugar interessante! E em muitos desses lugares, a palavra, igrejas. Amém? E eu pude olhar, eita, ali a casa do irmão fulano, do Beltrano, do Ciclano. A palavra de Deus, ela traz progresso. Amém? Ela traz libertação. Existe um lugar que eu me fugiu o nome agora, onde havia muitos bêbados.
pessoas se prostituindo, violência. Mas a palavra chegou, alguém acreditou, alguém começou a declarar, como nós fazemos aqui nos nossos cultos. Nós estamos declarando, anjos, ministros de Deus, estão trabalhando na cidade. Pessoas nos hospitais agora, por falarmos a palavra, por declararmos a palavra. Pessoas são alcançadas. Eu não estou lá agora, você não está, mas existe um corpo de Cristo espalhado em toda a terra, e Resende tem esse corpo, e você faz parte. Amém? Como é importante você acreditar na palavra e anunciar a palavra. Amém? Esse ano de 2023, você vai falar mais da palavra. Vai. Você vai falar mais da palavra. Você vai testemunhar mais. Você vai dizer mais às pessoas. Ei, funciona. Sabe, mas faça isso com ousadia. Chegue junto. Amém? Chegue junto. Mas eu sou tímido. Quem disse que você é tímido? Você é cheio. Você é ousado. Amém? Os nossos centros de cura, as reuniões desse ano, vai ser poderoso demais. Amém, irmãos? Porque os ministros de cura já estão aqui. Como foi maravilhoso o ano passado, irmãos. Esteve lá em casa um garotinho que veio aqui do centro de cura, o Isaac. E nós oramos por ele aqui. Vocês lembram dele? Do Isaac? Isaac, oramos por ele. E que bênção que está o garotinho. Animado, alegre, feliz. Tinha um diagnóstico sobre ele. Cadê o diagnóstico? Se foi, porque a palavra funciona. A palavra é poder. A palavra é carregada de unção. E era isso que os apóstolos priorizavam dia a dia. Não vamos deixar as mesas. Não. Vocês cuidam das mesas. Nós vamos continuar pregando a palavra. Amém? Amanhã é segunda-feira. Você está lá no seu púlpito no trabalho. De repente sem uma palavra. De repente só olhando. Aconteceu uma coisa, eu vi que você riu. E você vai gostar muito, porque vai edificar. Certo irmão nosso. Tinha uma excelência para trabalhar, como você tem. E tinha um camarada lá meio sabidinho, sabe, Cris? E tudo quanto era a ideia que esse irmão tinha, ele pegava a ideia e chegava diante do chefe. Chefe, olha o que eu fiz. O que acontecia? O chefe, que bom, bacana, excelente, top. E o indivíduo foi colhendo os frutos daquela, sabe, daquela situação. Enquanto o irmão estava lá no lugar dele, sentado, tranquilo, fazendo o seu melhor. Até que um dia, o chefe foi no irmão. E disse a ele, deixa eu te falar uma coisa. Fulano de tal está me apresentando umas ideias, uns projetos assim, assim, assado. Isso é teu, não é? O irmão foi sincero e disse, é verdade, sim, é meu. Tá bom. Vocês sabem o final. O irmão foi promovido a vários cargos e foi inclusive o chefe daquele. E ele confessou, rapaz, eu confesso a você que eu tinha algo me dizendo que não era ele, que isso estava vindo de alguém, e esse alguém é você. Amém? Pregação do evangelho nem sempre vai ser falando. Precisa das palavras? Precisa. Mas também o bom testemunho. A boa conduta. Amém? Isso carrega, isso fortalece. Você é conhecido no trabalho, na vizinhança. As pessoas estão lendo a sua vida. Ele chegou, ele foi, ele está indo. Há uma nuvem de testemunhas lendo a Bíblia que é você. E os apóstolos faziam isso. Deixa eu te mostrar mais uma coisa. Eu estou vendo que você está animado. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz Isabel. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz.
Alguns sabem até de cor esse versículo. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Agora vamos para Isaías 55, 11. Olha o que diz também. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. É da palavra que sai da boca dele, tá? Ela não o quê? Voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vamos ler Salmo 107, versículo 20. Olha o que diz. Enviou a sua palavra e os sarou. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da destruição. Em algumas versões está assim: e os livrou do que era mortal. Diga, a palavra funciona. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vem comigo. Ah, esse versículo é poderoso demais. Hebreus 4, 12 diz assim, Eduardo: porquanto a palavra de Deus é viva, e mais do que? Eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz, olha do que ela é capaz, de fazer o quê? Penetrar até o ponto de dividir o quê? Então alma e espírito não é a mesma coisa, se pode ser dividido. Então a palavra de Deus, ela pode penetrar a ponto de dividir alma e espírito. Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. O que é esse corpo? A casa onde você mora, você sabe disso. O que é a sua alma, mente, vontade, emoções, o seu intelecto. Então a palavra é tão poderosa que ela é capaz de dividir, de discernir os pensamentos, as intenções. Quantas vezes você conversa com pessoas e as pessoas estão meio que ruborizadas, porque você está falando a palavra com graça. E a palavra está penetrando, está fazendo o seu efeito. E aquela pessoa começa a se desmontar, a se desmanchar. Alguns choram, alguns se convertem. Alguns te perguntam, como você sabe da minha vida assim? Porque a palavra, ela é penetrante. Amém? A palavra penetra. A palavra tem poder. A palavra é viva, a palavra é eficaz. Vem comigo para Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim também como do grego. Vem comigo para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Qualquer pessoa com conhecimento da palavra, recebendo a palavra, passa a ser um coparticipante da natureza divina. Você e eu temos a natureza de Deus. A natureza de Deus é o amor. Amém? Então, o que está se falando aqui é que a palavra tem esse propósito, tem essa eficácia. Agora vem comigo para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha o que diz. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível. Por meio do que, irmãos? Da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por
toda a eternidade. Agora veja o que Apocalipse capítulo 19, 13 chama Jesus. Olha do que João chamou Jesus escrevendo Apocalipse 19, 13. Esse eu quero ler aqui com vocês. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus na sua e na minha boca faz coisas extraordinárias. Amém? Por isso que quando cantamos a palavra de Deus, a palavra vai trazendo esse ambiente maravilhoso de unção. Então a igreja primitiva, a igreja valorizava a palavra de Deus. Deixa eu te mostrar mais um pouco aqui. A respeito do nome de Jesus. Olha o que diz Atos 2:38. Atos 2:38 diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Tem que ser em nome de Jesus Cristo? Tem, a Bíblia está dizendo. Tem que ser batizado? A pessoa precisa ouvir isso? Sim. Por isso você vai ouvir o seu pastor batizando os novos irmãos e proferindo isso. Eu te batizo em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Precisa ser batizado em nome de Jesus. Olha o que diz Atos 3:6. Nós já lemos. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas tudo isso que tenho te dou. Agora eu estou trazendo esse versículo novamente para que você perceba que foi no nome de Jesus que ele realizou o milagre. O nome da pessoa o representa. Atos 4:10, olha o que está escrito. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Amém? Por isso nós oramos, Marcos, em nome de Jesus. Por causa da autoridade e também porque Ele nos representa nesse momento nos céus. É Ele que está à direita de Deus, intercedendo, trabalhando incansavelmente, para sempre, em nosso favor. Quando oramos, quando necessitamos de coisas, há um sumo sacerdote nos céus que intercede pelos seus aqui na terra. Amém? Veja o que diz mais a palavra de Deus. Nós estamos só no livro de Atos dos Apóstolos. Veja o que diz Atos 4:18. Alguém queria liberar os apóstolos da prisão e tentou fazer um combinado. Atos 4:18 diz assim: E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse, em que nome? No nome de Jesus. Os apóstolos estavam na prisão, seriam soltos, e para que eles fossem liberados, alguém veio trazer essa observação. Nós vamos liberar vocês, mas tem uma coisa: não falem do nome de Jesus. Isso funcionou? É claro que não. Eles ainda mais, cada vez mais, anunciaram com ousadia o nome de Jesus. Essa palavra só chegou até nós, porque esses irmãos da igreja primitiva, e aqui eu caminho para encerrar com você, eles não abriram mão da visão que lhes foram estabelecidas. Sabe quando você sai da visão, as coisas não funcionam bem. Precisamos estar dentro da visão bíblica, do que Deus nos orientou. É fato e verdade que vai haver dificuldades? Claro que vai. Vai haver estremecimentos? É claro que vai. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o quê? Os principados, potestades. E sabe o que é isso? São demônios. São espíritos
espíritos malignos que vivem nas nuvens, nos ares, atormentando pessoas. Eles são maus, tirando pessoas do rumo, oprimindo, fazendo pessoas em cativeiro de doenças. Então a nossa luta, a nossa adversidade não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Por isso que Paulo falou, Isabel, que as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas são o quê? Poderosas. A oração, a palavra, o nome de Jesus é poderoso demais. Queria chamar o louvor para cá. E é isso que você precisa guardar neste ano de 2023. Não abra mão da palavra, da autoridade que está sobre a sua vida, do uso do nome de Jesus. As dificuldades, Henrique, vão cair por terra. As limitações vão se afastar desde que você permaneça firme. Não arrede pé. Amém? Parecendo às vezes para os outros um louco, uma pessoa ali vai o crentinho, o certinho, permaneça na palavra. A palavra diz que quem confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Você está no primeiro culto de domingo, amém? De 2023. Faltam ainda outros 51. Amém? E você vai estar em todos eles e você vai perceber que se você se agarrar a essa palavra cada vez mais, a palavra vai começar a fazer parte de você, a palavra vai começar a entranhar em você, que toda vez que uma pressão vier, o que vai sair de você é a palavra. Fica de pé e vamos adorar o Senhor com essa canção. E enquanto cantamos, abra o seu coração, fale ao Senhor o que a palavra tem feito na sua vida. Vamos louvar e adorar o Senhor. Aleluia. Você está pronto? Você está pronto? Aleluia, a palavra é poderosa demais, a palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra tem unção, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças, Pai. Somos agradecidos a você por esse ano tão maravilhoso, Pai. Esse ano que estamos, Pai, já iniciado, Pai, onde estamos servindo a você nesse novo ano, Pai. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, graça a favor do Senhor, a sua palavra habitando abundantemente em cada coração, a sua palavra fazendo efeito na vida dos meus irmãos, os meus irmãos anunciando essa palavra, experimentando e vivendo desta palavra de uma forma poderosa, Pai. Esta palavra que veio, Pai, para cada vez mais se misturar à nossa vida, fazer parte de nós. Eu declaro essa palavra funcionando em cada família, em cada lar, em cada trabalho, em cada vizinhança, Pai, em cada momento, em cada situação da vida dos meus irmãos, aonde há falta, aonde há escassez, a prosperidade, a graça, o favor do Senhor chegando com estratégias, com inspiração, com coisas, Pai, não pensada, mas a sua palavra é uma palavra capaz de trazer luz, de trazer entendimento, de trazer instruções no Espírito para os meus irmãos. Eu declaro este ano um ano de avançarmos cada vez mais, esta igreja fluindo naquilo que ela foi chamada para fazer. Pai, no nome de Jesus, nenhum cansaço, nenhum desânimo, nenhuma falta de coragem tomando conta da vida dos meus irmãos. Pelo contrário, uma paixão, um fogo, uma unção, um poder de Deus sendo derramado na vida dos meus irmãos. Línguas sendo distribuídas neste lugar. Eu declaro aquilo que precisa se estar no lugar devido, ficando no lugar devido. Pai, há uma graça sobre eles, Pai. Há uma graça sobre essa igreja. Há uma unção nesta igreja poderosa para trazer vidas, Pai. Aleluia. Declaramos um ano para o Rema, um ano excelente, o ano da maior turma. Chegou! O ano da maior turma chegou neste lugar, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Assim será em 2023. Assim será em 2023. O muito mais do Senhor. O muito mais do Senhor. O muito mais do Senhor. As coisas novas, aquilo que foi profetizado, aquilo que foi liberado, aquilo que já está estabelecido no reino do Espírito, acontecendo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, você crê nisso? Aleluia, você crê de todo o seu coração? Você crê de todo o seu entendimento? Então deixa eu te dizer algo. Assim será. Assim será. Aleluia. Está feito. Deus quer. Você concorda? Então será desse jeito. Aleluia. Na sua casa, na minha casa, na minha família. Vai ser assim no seu trabalho. Vai ser assim na sua vizinhança. Aleluia. Se prepare. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: se prepare. Fala com ele, chacoalha ele. Se prepara, viu? Se prepara. Se prepara para 2023. Coisas maiores, coisas novas, coisas grandes, coisas novas. Diga coisas novas, coisas grandes, coisas maiores. Amém. Nós não somos limitados. Diga: eu não sou limitado. Diga: eu não sou limitado. Eu sou próspero. Eu sou cheio. Eu posso fazer tudo o que Ele quer que eu faça. E eu vou fazer. Diga: eu vou fazer. Esse é o ano em que Deus vai pegar você, vai te dar uma sacudida,
vai mexer com as suas estruturas, amém? Vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida, aleluia, glória a Deus, é desse jeito, amém? Eu estou vendo o jeito como você crê nisso, eu estou olhando para você e eu estou vendo o jeito como você crê. É hora de festa, meu irmão. É hora de festa, de salmodiar, de cantar, de dizer: eu vou fazer, vai ser bom. Essa palavra funciona na sua vida, amém? E por causa de você, pessoas em outras partes vão ser alcançadas. Você tem família fora de Resende, eles vão ser alcançados também, amém? Nós não somos irmãos pequenos, verminhos, hein? Nós somos grandes, irmão. Ele nos fez grande. O maior, diga o maior, diga o maior, diga o maior, habita em mim. Eita, é ou não é? Habita ou não habita? Diga de novo: o maior, o maior, o maior habita em mim. Funciona! Aleluia. Elisângela, vem cá, deixa eu orar por você, minha irmã. Aleluia, fique aqui. Eu vou orar por você para que mais força, graça, poder de Deus, por um ano diferente demais. É por isso que eu vou orar, amém? Um 2023 fora de toda normalidade, se é que você me entende, totalmente sobrenatural sobre a sua vida, amém? Ó, sobre o natural, amém? Eita! E eu não vou fazer isso sozinho, não. Essa turma toda aí, ó, vai orar por você. Um ano extraordinário, um ano poderoso demais sobre a sua vida. Aleluia. Ei, rabachococô, brabá, sequerete. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, haha. Eu oro por um ano extraordinário. Um ano extraordinário demais. Um ano do sobrenatural fluindo de uma forma violenta, agressivamente sobre a vida da minha irmã, sua família. Roba chequeira de res. Laba chequeira andala bababache barbabahas. Cheque babas. Nada te limitando, nada te limitando, nada. Um ano de coisas grandes, coisas maiores, coisas poderosas. Guarde essa data, guarda o teu coração e avança
Avança para o que Deus tem para a sua vida no nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia, aleluia. Continue orando, continue fluindo. Haha, xerebarra. Lerererere chequera barabarabarra chequera rahas. Jequecheteke brabas tocotoro chucho bahasi. Lechequeque blababarra chequeranda lahasso. Lechequeranda lahasso bahas. Jeba bababa chequerandasto. Oh chocotococo baste. Lebarabarra chequeramba. Jebarabarra chequeramba cheche. Lechequequeramba chebarabasso. Jequeranda lahas. Lo barabaraha shebaraha shebarabarahaso le re 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 klabaraha shebaraha ku ha shehe ha lu ha checaramalaha le barabaha. Nada limitando, nada limitando, nada limitando, nada limitando, nada limitando, nada limitando. Ha shebababa quebrabas. Ha a unção, chegando cada vez mais forte sobre a sua vida. Lecarabahash, a unção sobre a sua vida. Lebarabahash, checarandahas, lecherequerandalaha, chebe carabahas, ei, bababaha, oh, hey, oh, forte, firme, abarra, chequeranda, firme, rebalabababa, chequeranda lá, chocoramaho, chequeranda lá, lebere, firme, forte, cheio, capacitado pelo Senhor. Ramanahash, Shekaramahas, blá 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 blá, ei Karamarahas, Sekerekerandalas, ei Ramanahas, lei Barabarahas, ei Bababahas, Ramanatia querendo la barracha corobo, Lamanamana, chequerando la socoroma da racha, lebra blá 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 blá, chequerando la aumento, crescimento, rompimento, rapidez, no nome de Jesus, aleluia. Ano do sobrenatural, ano do favor do Senhor, voando, Lama, chequerando la raça, firme, forte no Senhor, ei, Ramana, chequerando a raça, ei, Rabate, querendo la bassota, cochorro, ererei, blá 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 blá, raça. Ei, xarabahas, ei, xarás, ei, xarabahas, xerehambahas, ei, carabahas, robarabahas, xequerambahas, ei, ramate, querandalabahas. Che barabarahas, che barabarahas. Oh barahas. Ei bababahas, chequerando lahas. Oh. Chequerando lahas. Nosso ano começou com tudo, amém? Você está pronto para aquilo que Deus vai fazer no ano de 2023?